Márcio, por favor. Legal, vamos lá. Tudo bem, gente? Eu mudei um pouco aqui o roteiro do que eu ia seguir. Tem uma apresentação pronta, só que eu pedi para rodar um vídeo aí de última hora. Se a gente conseguir ter a colaboração da internet, talvez a gente consiga assistir 5 minutinhos do vídeo. Esse foi um programa que foi ao ar 2 dias atrás na Globo News, chama Entre Aspas. O que muitos temiam e muitos especialistas em tecnologia alertavam, aconteceu. E foi numa das campanhas mais controvertidas da história americana. Segundo denúncias, o Comitê Eleitoral de Donald Trump teve acesso a informações privadas de 50 milhões de usuários do Facebook. Informações que foram usadas para tentar influenciar o voto de milhões de eleitores. No centro do escândalo está uma empresa de análise de dados, a Cambridge Analytica. Foi ela que se encarregou da coleta de informações e também da utilização ilegal dos dados. Ainda não é possível avaliar todos os riscos e as consequências desse episódio. A companhia de Mark Zuckerberg já perdeu 36 bilhões de dólares de seu valor de mercado. A Cambridge Analytica está sob investigação. Mas o que mais assusta são as revelações de um ex-funcionário da Analytica, Christopher Wylie. Ele contou o que fizeram com os perfis de milhões de usuários do Facebook. Abre aspas. Exploramos o que sabíamos deles e miramos seus demônios internos. Fecha aspas. Para falar dos novos riscos do mundo digital, das redes sociais, da utilização legal e ilegal das informações de milhões de usuários no mundo inteiro, recebemos Márcio Kotz, advogado da área de Direito Digital, com especialização na Universidade de Harvard, e Ricardo Araújo, professor de Gestão de Tecnologias Digitais da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Eu já começo com essa frase assustadora. É possível mesmo alguém tão engenhoso que cria um modelo que localize os demônios de cada um de nós pelo Facebook? Mônica, eu diria que sim. Hoje em dia isso é possível. Como ele consegue isso? Na verdade, os dados são coletados, né? Os dados é o que a gente diz, é uma máxima já da nossa área. Não existe almoço de graça no meio digital, na internet como um todo. Então, existe sim, de certa forma, uma troca entre você utilizar serviços que teoricamente são gratuitos e você está disponibilizando ali informações e dados que são coletados a todo momento. Como eles conseguiram criar um modelo que agora Acho é um que tá escândalo? Bom, gente. Esse pessoal da Cambridge bater um papinho em cima da importância desse programa, a importância de tudo que foi discutido aqui, do que aconteceu com o Facebook. Quando eu comecei a me especializar em direito digital, logo na sequência eu tive uma situação pessoal que eu costumo identificar essas questões legais de tecnologia como o fantástico mundo de Pedro. Alguns aqui já ouviram falar do Pedro, muito provavelmente porque eu cito Pedro em quase todas as palestras. E quem é Pedro? Pedro é meu filho de 19 anos, hoje o Pedro está fazendo engenharia civil. E eu chamo de fantástico mundo de Pedro porque num dado momento o Pedro estava assistindo o Fantástico com o pai dele, obviamente não era o programa favorito do Pedro, e o William Bonner soltou a notícia do vazamento de dados do PlayStation, né? E a repórter perguntou para o pai do Pedro quais eram as consequências jurídicas da Sony em razão do vazamento de dados, e eu disse que a Sony tinha responsabilidades, porque eram dados sensíveis, mas que a Sony não teria problema no Brasil. E aí a repórter perguntou por que não teria problema no Brasil, e eu disse que não teria problema porque os brasileiros invariavelmente mentiram na hora do cadastro, porque os serviços só eram disponibilizados aos residentes nos Estados Unidos. E o Código Civil que você diz que você não pode se utilizar da própria torpeza em benefício próprio. E aí então a repórter perguntou para mim quais eram as consequências jurídicas para aqueles que mentiram na hora do cadastro. E eu disse que teoricamente eles praticaram crime de falsidade ideológica. Foi quando então meu filho deu um pulo desse tamanho, perguntou, pai, eu pratiquei um crime, e eu perguntei para ele, como assim? Eu é que te pergunto. O Pedro, à época, com os seus 13 anos, quase entrou em desespero,
Lembrei da minha mãe, Dona Cleide, que diz que se aprende pelo amor ou pela dor. Falei, Pedro, vai até o escritório, tem um livro dessa grossura, está escrito Código Penal, traz aqui para o pai. Ele trouxe, eu coloquei no tipo penal da falsidade ideológica, ele leu, se identificou com a conduta criminosa. Ao final está lá pena D, ele entrou em desespero. Foi quando então eu falei, agora você lê o artigo 12 do Código, que diz que só maiores de 18 anos têm responsabilidade penal. Ali ele entendeu o que o pai dele faz, e eu aí então perguntei, né, diante da minha negligência como pai, porque deveria saber o que ele fazia na internet, Pedro, por que você fez isso? E o Pedro me disse, com a simplicidade de um menino de 13 anos, pai, eu fiz isso porque os meninos do colégio me disseram que esse negócio de internet não pega nada. E é mais ou menos isso que eu sinto quando a gente fala de proteção de dados. Muita gente acha que não pega nada. Então a gente tem que fazer uma interpretação aqui do que de fato diz a lei, do que ela não diz, daquilo que é certo, errado e daquilo que é cinzento. Né? Nós vivemos num Estado democrático de direito. Pouca gente sabe o que isso quer dizer. Estado democrático está fácil. O que é o tal do direito? O fato é que isso aqui é tão democrático que não tem um rei, quem manda é a lei. E a gente precisa entender o que ela diz. Às vezes ela não diz, mas não quer dizer que não tenha uma regra a ser seguida. Não é porque a tecnologia não foi regulamentada que você apresentando um problema para o juiz vai falar, olha, eu não vou julgar o seu caso, vou suspender e esperar vir uma lei do Congresso, porque aí eu tenho uma lei para aplicar. Ele vai ter que decidir de qualquer forma. Então, o meu papel aqui é a gente entender mais ou menos qual é essa lei, como é que ela funciona, até para saber o que é possível e o que não é possível. Porque também tem uma outra máxima em tecnologia, de que uma vez que eu tenho a tecnologia, eu posso fazer. Não é bem assim. Não é porque ela está disponível que ela é legal, que ela é juridicamente aceita. Se não fosse assim, o Facebook não estaria com o problema jurídico que está. Se não fosse assim, a gente não teria um programa de quase 40 minutos discutindo justamente as ilegalidades praticadas pelo Facebook, pelo Google, pelo YouTube e outras ferramentas que existem. Né? Agora, o que eles fazem, isso é um problema deles. Talvez eles tenham budget para segurar isso, o liability. Mas como a gente costuma dizer, marola não vira transatlântico, mas barquinho vai a pique. Então a gente tem que se preocupar com o nosso barquinho, porque os transatlânticos estão muito bem protegidos. Tá? Neste programa que está disponível, a gente debate bastante a questão da legalidade ou não de algumas questões. E a apresentação ela vai servir justamente para a gente entender um pouquinho como é que a coisa funciona aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Tá bom? Vamos lá? O disparador, por favor. Obrigado. Muito bem. Então, antes de mais nada, a gente vive num Estado de direito, onde a lei vai determinar o que é certo e errado. Né? O direito está justamente para regulamentar esse convívio em sociedade, seja no mundo virtual ou no mundo real. Isso acontece porque o ser humano ele é um ser sociável, mas ao mesmo tempo, como diria o filósofo Hobbes, o lobo do homem é o próprio homem. Se a gente não tiver regra, vai valer a lei do mais forte. E o mais forte hoje em dia é quem tem mais informação, é quem tem mais conhecimento técnico e que pode fazer muito mais coisas. Eu chamo esse pessoal de hackers. Ok? Esse pessoal tem força, esse pessoal tem poder. E às vezes, infelizmente... Não, eu estou dizendo, né, no âmbito geral, de vez em quando precisa de um pouquinho de freio. O direito ele serve um pouquinho para isso. Qual que é a máxima do direito aqui no Brasil? Você pode tudo, exceto se a lei disser que você não pode. Isso está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Traduzindo para o português, você pode tudo, a não ser que a lei coloque algum tipo de limite naquilo que você pretende fazer. Tá? Aí começam algumas perguntas. Então, Márcio, tem alguma lei de proteção de dados no Brasil? Não, não temos. Nós temos 3 projetos de lei que estão em discussão no Congresso, que estão muito pautados naquilo que é aplicado na Europa, que é a região onde mais traz restrições quanto ao uso de dados, principalmente a Alemanha. Tá bom? Então, hoje não temos.
mas fiquem alerta, existem 3 projetos de lei caminhando, e eu cravaria que eles seriam aprovados esse ano se nós tivéssemos um país. Primeiro a gente precisa voltar a ter um país para depois ver se isso vai caminhar. Tá? Temos uma lei que regula a proteção de dados pessoais em relações online? Sim. Nós temos uma lei que regula questões de uso de dados. Na verdade, temos 2 leis que aplicamos diretamente nos dados para o e-commerce. O primeiro é Marco Civil da Internet e o segundo é Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor é um hipossuficiente. Ele não sabe o que está fazendo, portanto, ele tem que ser tratado como hipossuficiente. Ok? Ele não sabe exatamente o que você vai fazer com os dados dele. Se ele não sabe o que você vai fazer com os dados dele e tiver algum problema, o judiciário vai dizer que você não tem razão quanto ao que você está fazendo. De novo, gente, a gente vive aqui um Estado democrático de direito. É o que eu falo lá nos MBAs da FIA. Na hora do problema, do pega para capar, quem decide é o homem da capa preta. Portanto, a discussão aqui não é técnica, não é de TI, não é de ferramenta. O estado que vocês decidiram morar, residir, tocar a vida de vocês é um estado de direito. Se tiver problema, é lá com a capa preta que a gente vai ter que resolver a questão. O que diz o Marco Civil da Internet? Ele diz que o uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que garantem a inviolabilidade dos dados, como criptografia e outros meios de proteção, são obrigações dos provedores de conexão e aplicações. Normalmente, esse é o canal de entrada do dado. Né? Então, você tem, por exemplo, muita gente utilizando dados que o consumidor ou o internauta não passou o dado diretamente para você. Né? Vamos pegar o exemplo aqui de uma antifraude. Muitas das antifraudes têm os dados, o seu banco de dados, fornecidos pelo e-commerce. O internauta passou esse dado para quem? Para o e-commerce. E o e-commerce passou para a antifraude. Portanto, o consumidor não passou diretamente para uma antifraude. Então, isso quer dizer que esse consumidor já tem o seu dado lá sendo tratado por uma empresa que, teoricamente, ele não passou a propriedade desses dados e nem a questão do uso desses dados. E isso tem que ser cuidado, porque se tiver algum tipo de consequência, pode criar algum tipo de problema para vocês. A lei, a jurisprudência, por causa do projeto de lei, já começa a fazer uma distinção muito clara, o que é dado pessoal e o que não é dado pessoal. Primeira máxima que vocês têm que pensar é, o que é dado pessoal e aquilo que é dado que a gente chama de anonimizado, ou seja, é um dado onde eu não consigo identificar o usuário especificamente. O dado que não é dado pessoal, ele pode ser coletado, usado, tratado sem grandes problemas. Tudo aquilo que eu identifico especificamente aquele consumidor, eu posso eventualmente entrar numa seara de invasão de privacidade. Ok? O exemplo que eu costumo dar é mais ou menos o seguinte, se você tem uma loja física e coloca um funcionário para controlar quantos clientes entram naquela loja, isso não tem nada de ilegal. Quantos são mulheres e quantos dos consumidores são homens, nada de ilegal. Quanto tempo cada consumidor ficou na frente da vitrine, olhando qual produto, qual foi o produto mais visitado, isso não tem nenhuma ilegalidade. Mas quando você começa a identificar aquela pessoa e o hábito daquela pessoa dentro da loja, isso pode caracterizar uma invasão de privacidade. Portanto, tudo que você identifica o consumidor especificamente do ponto de vista daquele indivíduo pode caracterizar uma invasão de privacidade. Vocês vão começar a pensar assim, Márcio, mas isso que você está me falando é basicamente o que o e-commerce inteiro faz. É isso mesmo. Hoje nós vivemos no Brasil um paraíso quanto à coleta e uso de dados. Né? Do slide que você mostrou, das empresas que tem ali, eu fiquei observando, 2 eu fiquei na dúvida, mas eu acho que 100% das empresas são empresas norte-americanas. Porque nos Estados Unidos se vive mais ou menos esse mesmo paraíso. Só que a legislação brasileira está caminhando para uma vertente europeia, onde isso não existe. Onde é muito mais restritivo. Não é à toa quando você visita um site europeu, ele vem com aquele disclaimerzinho do cookie. Ninguém coloca aquilo porque é bonito, porque não é bonito.
Aquilo é porque a diretiva europeia manda você colocar. Portanto, é importante que vocês comecem a se adaptar àquilo que vai passar a ser a legislação no Brasil. Porque senão vocês vão investir dinheiro em um projeto que eventualmente lá na frente terá que ser completamente adaptado. Mesmo o Facebook nos Estados Unidos está tendo problema, e olha que é o país mais liberal quanto ao uso de dados. Porque o pessoal já está começando a extrapolar. Quando a audiência é muito direcionada, existe uma invasão de privacidade, e quando a gente traz isso para a campanha eleitoral, fica um pouco pior. Porque a pessoa acha que todo mundo está pensando exatamente do mesmo jeito que ele. Porque ele é individualizado e ele só recebe propagandas e comentários direcionados à forma de pensar que ele já faz parte. É o que eles chamam de câmara de eco dentro do Facebook. Aqui no Brasil está sendo tratado de fake news. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a tanta ferramenta e a tanta informação. Porque esses caras chatos, engravatados do direito, estão um pouquinho preocupados com relação a isso. E lógico, quando a gente está do lado do e-commerce é uma coisa, quando você está no lado de usuário é um pouco diferente. Né? Seguindo um pouco aqui com o raciocínio, base encriptografada, qual é a intenção do legislador quando ele colocou na lei que isso precisa ser criptografado? Segurança. Então a lei, ela parte do pressuposto que esse consumidor te passou os dados e que você vai cuidar desses dados ao ponto de dar segurança para ele. Qual a expectativa que o consumidor tem quando fornece o endereço de e-mail? Quando você dá o seu e-mail ali no cadastro, o que você espera com aquilo? Ser identificado e receber uma comunicação. Porque até então, se eu estou navegando sem fornecer nenhum dado pessoal meu, eu suponho que eu não estou sendo identificado, correto? Isso é o que você supõe e gera expectativa de privacidade. Isso é o que ocorre? Não, você já está sendo monitorado. Esse consumidor sabe que está sendo monitorado, sendo que ele deve ser considerado alguém que não tem conhecimento técnico? Não, ele não sabe. Do ponto de vista legal, tá, gente? Qual é a expectativa do internauta não logado quando ele visita uma loja? É justamente de anonimato, de que eu estou lá visitando e ninguém está me monitorando. Né? Será que é isso que acontece mesmo? Não, não é o que acontece. Aqui eu tenho um exemplo de uma política de privacidade de um grande player do e-commerce, sem citar nomes. Para mim, uma das referências de empresa que cumpre normas, ok? E aí você tem aí várias informações do que pode e o que não pode ser feito. O interessante é que essa empresa ela diz que o não logado, mesmo não estando logado, ele vai ter o seu IP coletado, o tipo de navegador coletado e as páginas individualizadas do site que ele navegou. Se esse consumidor que não está logado tem uma expectativa de privacidade, tem esses dados coletados, será que ele realmente tem uma privacidade na navegação? Não, ele não tem. Para piorar um pouquinho mais para frente, diz que são alguns exemplos desta coleta. Isso abre uma margem para essa empresa fazer mais um monte de coisa. E esse termo de uso, ele acha que garante do ponto de vista legal. Gente, eu já estou há 2 anos alertando o mercado do e-commerce para começar a se preocupar com o uso de dados. Quem estava aqui no evento anterior sabe que eu falei sobre o projeto de lei de proteção de dados. A gente vive no Estado de Direito. Então, eu vivo o mundo de vocês e vivo um mundo chato lá do homem da capa preta. Esse pessoal está ávido por essa lei, porque o PROCON vai começar a fiscalizar os e-commerces. O Ministério Público, que tem uma vertente só de Código de Defesa do Consumidor, vai também fiscalizar. O projeto de lei cria uma Agência Nacional de Proteção de Dados, que também vai fiscalizar. E esses grandes players vão ser fiscalizados quanto à coleta e o uso desses dados. Usar link em usar a marca ou o nome do concorrente em AdWords é quase que lição número 1 de marketing digital. Isso é ilegal, gente. Isso é ilegal, isso é crime. Tá? Eu separei aqui, rapidinho, enquanto a gente estava conversando, uma matéria. Gazeta Mercantil.
De acordo com o jornal, a empresa Pistelli Engenharia entrou com ação alegando concorrência desleal. O juiz acolheu o pedido sob o entendimento de que havia notória intenção por parte da empresa Formato, o nome não é nem parecido, em desviar clientes com conduta típica de concorrência desleal. Fato que ocorreu a ser disponibilizado em site de busca o termo Pistelli como palavra-chave para a campanha de AdWords da empresa Formato, sendo caracterizado o crime de concorrência desleal. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão e se entregar aqui dizendo que já fez isso, né? Mas tem muita gente que faz isso. Porque tem muita gente que vive o fantástico mundo de Pedro. Ah, isso não pega nada. Pode ser que pegue, gente. Pode ser que dê problema. Tá? E aí, quando der problema, vai ficar mais caro. Portanto, eu acho que tem que ter um trabalho preventivo, um cuidado um pouco maior. Hoje, no escritório, nós cuidamos de 8 projetos que estão andando, onde as empresas contrataram o escritório justamente para entender qual é a tecnologia, o que se pretende fazer e falar, isso está comply com a lei e com o projeto de lei ou não está. Porque senão vocês vão criar um liability dentro da empresa de vocês, e isso pode ficar um pouquinho pior, como no caso do Zuckerberg. Só que eu esqueci, o Zuckerberg não está se preocupando muito com isso. Porque marola não vira transatlântico, mas barquinho vai a pique. Tá bom? Obrigado, gente.